Glória a Deus. Vamos então para a nossa segunda parte do nosso vídeo e para o segundo tópico. Glória a Jesus. Segundo tópico, destinatários. Primeiro subtópico, a cidade de Éfeso. Fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea cujo porto desaguava no mar Egeu. Suas ruas principal era pavimentada em mármore com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes, tinha o maior anfiteatro do mundo com capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio com a pista de corrida e a área onde ocorria as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Então aqui um pouco a respeito da cidade de Éfeso. Éfeso, a cidade mais importante ali daquela região, era um centro político, comercial e religioso, né? Então, através da cidade de Éfeso e através do porto deles que eles tinham ali, existia uma grande movimentação entre pessoas para o comércio, e por essas pessoas acabarem indo devido ao comércio para a cidade de Éfeso, acabava tendo muito a disseminação da idolatria. Daqui a pouco a gente vai ver um pouco a respeito disso, mas só para você entender, Éfeso era uma cidade extremamente importante no cenário ao qual ela estava, em um centro gigantesco político, comercial e religioso. Segundo subtópico, a religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava o templo de Ártemis ou Diana, a deusa da fertilidade ou deusa da prostituição, tá? Construído em mármore, a economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Então, Éfeso era uma cidade extremamente idólatra, né? E a principal deusa aí, né? Existia um templo muito grande, esse templo de Ártemis ou Diana, né? Ele era utilizado para a idolatria e utilizado para a prostituição. O povo já estava acostumado com tudo isso. De repente chega na cidade um homem chamado Paulo. Paulo chega na cidade e ele começa a pregar contra a cultura daquele povo. Olha só o que acontece aqui. Existe um choque cultural entre a cidade de Éfeso e aquilo que Paulo pregava. E olha só como faz a diferença o Espírito Santo na vida de alguém. Porque Paulo era um homem que tinha o Espírito Santo, era cheio do Espírito Santo, e Deus confirmava o seu ministério através dos seus sinais, prodígios e maravilhas, utilizando a vida de Paulo. Para chegar e mudar uma cultura, isso não acontece de uma hora para outra, isso não acontece de um dia para o outro, requer um trabalho árduo. Só que quando Paulo ele chega na cidade de Éfeso, Paulo ele tem o Espírito Santo, e os sinais, prodígios e maravilhas que acompanhavam a vida de Paulo fazia com que as pessoas dessem ouvido ao que Paulo estava pregando, e quando eles davam ouvido, o Espírito Santo entrava no coração e eles conseguiam entender a pregação e aceitavam Jesus como único e suficiente Salvador. E a partir daí a igreja ela foi crescendo, ela foi tomando forma, ela foi tomando cara e virou o que virou depois aqui nesse momento da epístola escrita. Então, o que acontece? Paulo chega com a mensagem que confronta a cidade, né? Mas quando se tem a aprovação de Deus, irmãos, não existe povo ruim, não existe povo que não ouve, não existe nada disso. Talvez a sua igreja, assim como a minha, está localizada em um lugar de difícil acesso.
né? E às vezes parece que nunca vai crescer, que nunca vai progredir. Sabe o que acontece? Quando chegar o tempo de Deus e através dos sinais, prodígios e maravilhas que Deus vai fazer através da sua vida, irmãos, tenha certeza que vai crescer, que vai progredir, que vai prosperar, porque quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que com o Espírito Santo nós conseguimos mudar o pensamento de uma sociedade, mesmo uma sociedade difícil como essa de Éfeso, quando nós tomamos essa posição de irmos, de falarmos e através de nossas vidas e através do Espírito Santo em nossas vidas, nós falamos de Jesus, vidas são mudadas e transformadas. Essa daqui era a situação em qual Paulo chegou, mas através da palavra de Deus e através do Espírito Santo em sua vida, vidas foram transformadas. Terceiro subtópico, a igreja em Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola de Tirano. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade e, segundo Irineu, bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou a igreja. Então, olha só como que essa igreja ela se deu durante os anos, né? Teve como pastor aí João, teve como pastor Apolo, teve como pastor Timóteo, grandes homens de Deus, teve como fundador aí o apóstolo Paulo, teve grandes homens de Deus que através de suas vidas ergueram essa igreja e através de suas vidas essa igreja provou de um grande avivamento, de um genuíno, de um verdadeiro avivamento. Então, o que acontece aqui? A igreja em Éfeso foi uma igreja que teve tudo para estar de pé até hoje. A igreja em Éfeso é a mesma igreja lá do livro do Apocalipse, né? Capítulo 2, quando através de João, Deus endereça uma carta para essa igreja, é a mesma igreja. E olha só a base que ela teve, né, para que se tornasse uma grande igreja, né? E foi uma grande igreja nesse primeiro momento, mas conforme foi passando o tempo, a prática daquilo que é essencial foi deixada para trás. Antigamente, eu não sou uma pessoa tão velha, mas antigamente buscava-se muito pelo Espírito Santo. E hoje o que a gente vê é uma grande defasagem, principalmente de obreiros, no sentido da busca pelo Espírito Santo. Irmãos, isso não pode acontecer. A igreja ela tem que ser sadia. E como que ela é sadia? Através da palavra de Deus. Ela é sadia através do Espírito Santo. O Espírito Santo que guia, o Espírito Santo que direciona. Nós não podemos deixar sair de dentro da igreja o Espírito Santo. Hoje dá-se tanta ênfase a músicas, a jograis, a tantas coisas, e eu nem sou contra tudo isso, mas o que acontece é que a palavra de Deus, a cada dia, ela acaba ficando em segundo plano. A palavra de Deus, a cada dia, fica para outro canto. Congressos que ficam 2, 3 horas cantando são lotados, abarrotados de pessoas. Culto de ensino, às vezes você dá ensino para 10, 15 pessoas. Isso é triste, irmãos. Infelizmente, até mesmo os obreiros acabam deixando de lado essa busca pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus. É a palavra que nos sustenta. Irmãos, eu amo louvor. Eu amo louvor. Mas o que acontece, a realidade de muitas igrejas hoje em dia, é que o louvor ele toma o espaço da palavra e a palavra de Deus vira segundo plano.
E quando se é pregado, não se fala mais a respeito do Espírito Santo. Quando se prega a palavra de Deus, não se prega mais falando a respeito do Espírito Santo. E isso é triste, essa lição, ela é importantíssima para a sua vida. Se você realmente deseja ir para o céu, você precisa entender que sem o Espírito Santo você não chega a lugar nenhum. Coloque isso na sua mente. Sem o Espírito Santo você não chega a lugar nenhum. Mas voltando aqui, olha só. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e crescia a igreja. Por quê? Porque Paulo tinha o Espírito Santo. Porque Paulo era cheio do Espírito Santo. Porque Paulo era renovado todos os dias. Entenda isso, pelo amor de Deus. Se nós não entendermos isso, irmãos, aonde que a igreja do Senhor vai parar? Aonde que a igreja do Senhor vai chegar? Coloque isso na sua mente, em nome de Jesus. Quarto subtópico, a saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus, isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular, destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante. Então aqui nós temos dois pontos. Primeiro, quando Paulo ele começa a sua saudação, ele sauda os irmãos com graça e paz. É até interessante que hoje em dia parece que virou moda, né? A saudação, os irmãos falam graça e paz. Eu não tenho nenhum problema quanto a isso, eu não tenho nenhum problema, inclusive, contra isso, e não existe problema nenhum quanto a isso, né? Agora, em se tratando de Assembleia de Deus, né? Em se tratando de Assembleia de Deus, a saudação de costume da Assembleia de Deus é a paz do Senhor. Essa é a saudação da Assembleia de Deus. Se outras denominações preferem falar graça e paz, irmãos, essa é uma questão que cada um toma como aquilo melhor entender. Mas não tem problema nenhum saudar com a paz do Senhor ou graça e paz. A questão é que se você é da Assembleia de Deus e na Assembleia de Deus o costume é saudar com a paz do Senhor, então cumpra o costume da igreja que você está. Não gere escândalo, tá? A Bíblia diz que é lícito que venha os escândalos, mas ai daqueles que venham o escândalo. Claro que ninguém vai ficar escandalizado porque você falou graça e paz, né? Não tem problema nenhum. Mais uma vez eu ratifico, não tem problema nenhum quanto a isso. Mas, se você está na Assembleia de Deus, o costume é esse e adote esse costume. Outro ponto que nós vimos aqui nesse versículo. Voltando aqui no graça e paz só um pouquinho, né? A questão não era nem falar o que você deve usar, mas a questão aqui, quando Paulo ele fala graça e paz, esse graça remete ao favor imerecido, ao sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Quando ele fala graça, ele está remetendo-se a essa questão de que Jesus ele morreu lá na cruz do Calvário e através da morte deles nós recebemos a graça do Senhor Jesus. E a paz, quando ele fala de paz, ele fala da paz com Deus, com a paz que excede todo o entendimento. Aí o comentarista vai colocar aqui que a maioria dos intérpretes, né, eles consideram que essa carta ela foi uma circular pela região e não direcionada diretamente, especificamente para a igreja em Éfeso. O meu entendimento, e daqui a pouco a gente vai ver os pontos, os temas abordados, é que a carta foi sim direcionada à igreja em Éfeso, e aí a carta não ficava só apenas com eles, só com essa igreja, mas era compartilhada com outras pessoas para que se lessem em outros templos, para que se lessem em outros lugares e essas pessoas fossem edificadas
através da palavra de Deus. Assim como depois de quase 2000 anos, nós estamos aqui estudando esse texto que nos motiva, que nos coloca para cima e que tem um grande valor espiritual e ajuda aí a nossa vida espiritual, tá? Então eu entendo que foi direcionado sim para a igreja em Éfeso e através desse direcionamento outras pessoas acabaram sendo alcançados, mesmo que não nesta igreja. Amém? Vamos para o terceiro tópico, propósito e mensagem. Primeiro subtópico, o propósito. Aparentemente a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras de Paulo. Então ele não está falando especificamente de um problema, vai falar de outros assuntos, né? Normalmente quando você vê, por exemplo, lá em 1 Coríntios, o pau está quebrando, né? Está tendo problema e ele já fala, irmãos, pelo amor de Deus, e Paulo está numa situação terrível. Aqui a história é um pouco diferente, vamos ver aqui, ó. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra aqueles crentes que Cristo está no controle do universo. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeira, mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios cristãos, enfatizadas pelo plano universal da redenção para ambos. Sob essas premissas, então, podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era a de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como tratamento teológico sobre a igreja e o corpo de Cristo. Então, o que acontece? Éfeso era uma cidade extremamente idólatra, né? E aí quando Paulo chega pregando um evangelho onde essas pessoas deveriam mudar de vida e aceitar Jesus, muitas dessas pessoas aceitam. E quando elas aceitam a Jesus, o que acontece? Elas tinham uma vida ainda que lá atrás era marcado por imoralidade, por coisas terríveis, mas que a partir daquele momento em que eles estavam em Cristo, ou seja, tinham aceitado a Jesus, eles deveriam ter as suas vidas mudadas, transformadas através da palavra de Deus. Paulo começa a dar essas orientações. E isso acontece ainda hoje em nosso meio, né? Nós, através de Jesus Cristo, nós devemos ter as nossas vidas mudadas, vidas essas que se adequem àquilo que Deus ele quer que nós vivamos. Nós como servos de Deus, nós como crentes, nós não podemos viver a vida da maneira que nós queremos, mas nós devemos viver uma vida que agrade a Deus e da forma que Deus ele quer e da forma que Deus ele se agrada. Preste atenção nisso, tem muito crente querendo viver da maneira que quer, e não é isso que a palavra de Deus ela nos manda. A palavra de Deus ela nos manda viver uma vida sadia, uma vida que agrade a Deus, uma vida que glorifique a Deus. Guarde isso na sua mente, tá? Então, o propósito era orientar esses irmãos. Segundo subtópico, a mensagem. A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas. Primeiro, Jesus Cristo, a cabeça, e segundo, a igreja, o corpo. Assim podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos. Então, primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Então, nessa epístola,
Paulo, ele vai fazer o quê? Ele vai mostrar a consumação do plano de Deus através de Jesus Cristo. Então, através de Jesus Cristo, Deus ele consuma o plano que ele tem de salvação. Então, ele envia Jesus, Jesus morre, e através de Jesus o plano de salvação de Deus, ele é concretizado. Né? O Cordeiro perfeito, o Cordeiro imaculado, que precisava morrer para que eu e você tenhamos vida, foi Jesus Cristo de Nazaré. 2. A atuação do Espírito Santo como penhor da experiência de salvação. Então, através do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo como penhor. Penhor vem de penhorar. Então, quando Jesus ele sobe, ele deixa o Espírito Santo. E quando ele deixa o Espírito Santo, ele está dizendo, ó, estou deixando algo de valor porque eu vou voltar um dia. Acontecia isso no casamento judaico. Depois você estuda um pouco lá, meu tempo está acabando, não vai dar pra gente entrar nesse assunto, mas quando o casamento judaico era assim, né? Quando o noivo, ele conhecia a noiva e ele iria casar com ela, ele ia preparar a casa. Quando ele ia preparar a casa, ele deixava algo de valor com a noiva como algo, como uma garantia de que ele ia voltar, algo muito valioso. E aí ele vai, ele prepara a casa, depois que ele prepara a casa, ele volta para buscar a noiva e para buscar aquilo que ele deixou. Quando Jesus ele vai para o Pai, ele fala assim, ó, eu vou vos preparar lugar. João capítulo 14, eu vou vos preparar lugar, né? Então ele vai preparar lugar, ele vai preparar a casa, só que ele deixa o Espírito Santo, algo extremamente valioso, por quê? Porque ele garante que ele vai voltar. Irmãos, é claro, é nítido, tá? Que Jesus ele vai voltar, acredite nisso, tá? Tem crente que tá perdendo a fé aí com a quarentena, mas não perde não, crente. Continua firme, pelejando na palavra de Deus, porque Deus tem coisa boa para a sua vida. 3. A reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Então, existia uma briga, judeu, gentio, não se bicava, não se batia. Através de Jesus Cristo, através da morte de Jesus Cristo, e quando judeus e gentios se entregam a Jesus, aceitam Jesus como único e suficiente Salvador, o que acontece? A partir desse momento, aquilo que era inimizade acaba virando amizade. Isso é algo maravilhoso, irmãos. Isso é algo que só Jesus consegue fazer. 4. A revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Então, através do Espírito Santo, existe o quê? A revelação do mistério da vontade de Deus. Então, o Espírito Santo, ele revela a vontade de Deus, o querer do Senhor, né? 5. Um novo estilo de vida, baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão do Espírito. Olha só que coisa maravilhosa. E o comentarista coloca aí, ó, um novo estilo de vida. Então, a partir do momento que nós estamos em Cristo, nós não podemos ser a mesma pessoa. Nós precisamos ser pessoas diferentes. Eu não estou falando para você ser quadrado, eu não estou falando para você ser bitolado. O que eu estou falando? Que através de Cristo, através da morte de Cristo, nós somos pessoas diferentes. O nosso estilo de vida, ele precisa ser diferente. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, Paulo diz assim, ó, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, quando você está com Cristo, a sua vida deve ser diferente. Aquele que bebia não bebe mais, aquele que matava não mata mais, aquele que se prostituía não se prostitui mais. Então, a partir deste momento, você é uma nova pessoa, você é uma nova criatura e nós devemos entender isso. Tem crente querendo viver a vida que ele quer. Entenda isso, crente. Você não é crente para viver da maneira que você quer, mas você é para viver de acordo com a vontade e com o querer do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo o quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Então, essa epístola ela vai te dar essa base. Essa epístola vai dizer aquilo que Deus ele fez e aquilo que ele quer que nós façamos, irmãos. Nós precisamos entender, compreender a palavra de Deus, viver na palavra de Deus. Priorize, irmãos, a palavra de Deus. Eu amo louvor, eu louvo mesmo, eu coloco louvores aqui na minha casa, mas o que tem que acontecer é que nós precisamos dar mais valor, mais importância para a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai falar assim, ó,
tenha relacionamento com Deus. E quando você tem relacionamento com Deus, você busca o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele vai te levar até Deus, ele vai te levar até o Espírito Santo. Hoje o que falta muito é isso, relacionamento com Deus, contato com Deus, intimidade com Deus. Nós não podemos, irmãos, correr o risco de vivermos uma vida que estejamos longe de Deus. Dentro da igreja, mais longe de Deus? Isso não pode acontecer. Ir para a igreja não é só ir para a igreja, é adorar a Deus, ter relacionamento, ter contato, sentir Deus, fazer a vontade de Deus, ser cheio do Espírito Santo. Irmãos, o tema de Éfeso é isso. Não tem para onde correr. Isso aqui é só introdução, ó, até fechei, como diz os pregadores, né? Até fechei. Isso aqui é o tema de Éfeso. Uma igreja selada com o Espírito Santo da promessa. Você precisa ser selado, você precisa ser renovado, buscar ser cheio do Espírito Santo. Como eu disse, muitas pessoas buscam intelectualidade, muitas pessoas buscam falar bonito. E eu não estou fazendo apologia à ignorância, estude mesmo, busque mesmo, coma mesmo. Mas o que eu quero que você entenda é que você precisa ter espiritualidade. Ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do poder de Deus. Nós precisamos disso. As nossas pregações não podem ser só conteúdo histórico, mas precisa ser poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus. A palavra de Deus diz assim, ó, os sinais seguirão os que creem. Em meu nome curarão os enfermos, expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Isso é o Espírito Santo. Falar novas línguas, falar outras línguas. Orar em línguas, isso é importantíssimo. Paulo diz que quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. Você precisa orar em línguas. Você precisa buscar o Espírito Santo da forma que a palavra de Deus manda. Senão nós estamos fora. E não é isso que nós queremos. Amém, meus irmãos? Então, essa é só a primeira de 13 lições que nós temos. Ainda tem mais 12 pela frente. E nós estaremos aqui online enquanto durar esse período de quarentena. Mas passou essa quarentena, irmãos, participe da Escola Bíblica Dominical. É algo imprescindível. É algo importantíssimo para mim e para a sua vida. Nós não podemos ficar de fora. Como eu sempre digo, participe da maior escola do mundo, participe da Escola Bíblica Dominical. Eu gostaria de orar pela sua vida, me dê um minutinho, eu estarei orando e você estará sendo alcançado pela graça do Senhor Jesus. Querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por esta aula. O que eu te peço, meu Deus, é que o Senhor faça com que os teus servos entendam, compreendam, meu Deus, a tua palavra. Busque o Espírito Santo, sejam cheios do Espírito Santo, sejam, meu Deus, possuídos do Espírito Santo, e que os vossos ministérios sejam confirmados através da palavra do Senhor e através dos sinais, prodígios e maravilhas. Meu Deus, que o Senhor nesta oportunidade alcance os teus servos, a casa deles, alcance, meu Deus, os teus filhos através da tua palavra. Que o Senhor venha, meu Pai amado, meu Deus, confortar os corações deles. Meu Deus, se há alguém agora enfermo, eu ministro a cura, Senhor, no poder do teu nome. Eu ministro, meu Pai amado, a cura na vida deste homem, desta mulher. Meu Deus, que todo o mal seja lançado por terra. Meu Deus, se existe alguém na família deles, que essa oração alcance, meu Pai amado, a todos os que veem esse vídeo e sejam abençoados pelo poder da palavra de Deus. Deus abençoe os teus servos, ó Pai amado, com toda sorte de bênção. Alcança o lar deles com toda sorte de bênção. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por acompanhar essa aula e se Jesus não voltar, na semana que vem nós estaremos por aqui. Que Deus abençoe e fique na paz do Senhor.